Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos fazer a correção das atividades sobre a Era Vargas. Essas atividades passei para vocês na última aula. Peço que neste momento você pegue seu material, seu caderno ou até mesmo as suas folhas, caso você imprimiu. E vamos fazer junto essas correções, correto? Vamos lá então para a nossa primeira questão. A primeira questão foi cobrada no Enem de 2017 e diz o seguinte: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Vamos às assertivas. Letra A. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Letra B. Por um diálogo democraticamente constituído. Letra C. Pelas benesses sociais do getulismo. Letra D. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. E E. Por uma legislação construída consensualmente. Alunos, analisando o texto dentro dessa questão número 1, nós podemos observar que a relação entre o governo e o movimento sindical aqui do texto está caracterizado justamente pela letra D, pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado, né? Ou seja, durante o período aí considerado e chamado de Era Vargas, Getúlio ele praticamente vinculou os direitos trabalhistas ao trabalhador à proteção do Estado. Ou seja, essas leis trabalhistas, inclusive a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela foi praticamente aí criada para proteger o trabalhador. É por isso que o Estado é que praticamente tutelou essa parte das leis trabalhistas, correto? Então o texto, quando eu leio, praticamente já me vem a ideia de que está se referindo a direitos trabalhistas, correto? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão também foi cobrada no Enem do ano de 2017 e diz a seguinte pergunta: estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular, porque há dois queremos, ou queremos dos que querem ver se continuam nas posições, e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele. Por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por, vamos às assertivas: A.
demandar a confirmação dos direitos trabalhistas. B. Apoiar a permanência da ditadura estado-novista. C. Resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. D. Reivindicar a transição constitucional sob influência dos governantes. E E. Reclamar a participação das agremiações partidárias. Ok. Analisando aqui a nossa questão número 2, você olhando aqui na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, você já identificou a alternativa correta. A alternativa correta da número 2 é a letra D. O movimento político mencionado no texto, ela caracterizou-se principalmente por reivindicar a transição constitucional sob influência do governante, né? Então a gente pode dizer que essa transição constitucional foi justamente o que? A aprovação de uma nova Constituição, que foi a de 1934. Nós já estudamos, alunos, que a partir do momento que houve aí, né, a Revolução de 1930, acabou-se a República Velha e constituiu uma nova república. E para que isso ocorresse, era necessário então reivindicar aí uma nova Constituição. E a gente viu isso principalmente na Revolução Constitucionalista. É neste período que nós observamos que houve muitas manifestações populares reivindicando inclusive que fosse aprovada uma nova Constituição para o país, correto? Então, vamos para a questão número 3. A questão número 3, ela diz o seguinte, ela caiu praticamente aí na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, foi um vestibular na faculdade, e ela apresenta aí essa caricatura, né? E essa caricatura, ela revela para nós o seguinte, olha só, novo regime, nova roupa. A nova roupa, excelência, um pouquinho apertada. Os movimentos, compreende? Então, olha só a pergunta. A caricatura revela um momento da chamada Era Vargas, quando Getúlio preparava-se para, vamos para as assertivas, assumir a presidência da República após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Letra B. Liderar um golpe militar, instaurando aí um período histórico conhecido por Estado Novo. Letra C. Disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da redemocratização do país. Letra D. Executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. E letra E. Comandar uma revolução constitucionalista contra a oligarquia do setor agroexportador. Analisando essa caricatura, nós podemos observar que o movimento aí, né, que praticamente aí o momento que o Getúlio se preparava, ele estava se preparando para assumir a presidência da República após a sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte. Então, isso caracteriza que a letra A é a alternativa correta. E se a gente analisar dentro do contexto, a gente vai verificar que Vargas, quando ele entra na presidência da República através do golpe aí no ano de 1930, durante esse período praticamente ele ficou no poder. E ele retorna ao poder novamente, justamente assumindo a presidência da República por uma eleição indireta. Ou seja, a Assembleia Constituinte, né, o elegeu como novo presidente da República. Então, assim, essa caricatura, ela nos transmite, ela nos dá uma ideia
de que ele estava se preparando novamente para assumir a presidência da República, ok? No seu segundo mandato. Vamos então à questão número 4. A questão número 4, ela caiu aí no vestibular da Fundação Getúlio Vargas de 2003, FGV 2003. A pergunta é a seguinte: em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente. Assim diz os trechos. À noite, recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas. A respeito desse período, nós podemos afirmar: letra A. As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Alternativa B. A respeito desse período, nós podemos afirmar: com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. Letra C. Apesar das semelhanças entre o Estado Novo e os regimes fascistas, Vargas não permitiu nenhum tipo de relacionamento diplomático entre o Brasil e os países do eixo. Letra D. No alto escalão do governo, Vargas havia uma série de simpatizantes do regime comunista da União Soviética e de seu líder Joseph Stalin. E letra E. As pressões do governo norte-americano levaram Vargas a demitir seu ministro da guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, admirador dos regimes nazifascistas. Ok. Analisando essa questão número 4, a alternativa correta é a letra B. Por que a letra B? Conforme a gente lê o texto, nós podemos observar que, a respeito desse período aí, em que Vargas estava no poder, nós podemos observar que a política de Vargas era praticamente pragmática, ou seja, Vargas ele negociou vantagens econômicas com o governo americano, ou seja, ele fez um acordo, né, com o governo americano justamente para manter aí em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas, né? E é por isso que Vargas ele conseguiu aí apoio do governo americano na época, correto? Vamos então para a questão número 5. A questão número 5 foi cobrado no vestibular da Pontífices Universidades Católicas do Rio Grande do Sul. E a pergunta é a seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses da burguesia cafeicultora de São Paulo com vistas à valorização do café. Letra B. Do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização. C. Dos partidos de direita fascista no intuito de estabelecer um Estado forte. D. Das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado.
e é da burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa. Ou seja, a questão número 5, conforme você está analisando comigo, a alternativa correta é a letra D. E o que nós podemos observar aqui é que, neste contexto, façamos a revolução antes que o povo a faça, essa frase está atribuída ao governador de Minas Gerais, justamente pelos interesses das próprias oligarquias. Por quê? Porque essas oligarquias, praticamente, elas que estavam aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado, queria, na verdade, um Estado mais forte. Não que uma minoria governasse, mas sim que pudesse ter um novo governante, um governo forte, onde poderia, a partir de então, a partir de 1930, com a Revolução, construir um Estado forte, um Brasil mais forte, certo? Então, o que ocorreu é que praticamente na Revolução de 1930, né, os interesses dessa revolução era justamente o quê? Dessas oligarquias que não queria mais a presença daquela famosa política café com leite que nós já estudamos, né? Ali no início da República Brasileira, onde praticamente governava quem? São Paulo e Minas Gerais, né? Então, o que a gente pode observar aqui é que justamente essa política aí, né, de alternância de poder, principalmente nas eleições de 1930, onde era a vez de Minas Gerais lançar o seu candidato a presidente, né, praticamente São Paulo não escolheu o candidato de Minas e indicou um nome próprio, representando São Paulo novamente, né? Então foi por isso que praticamente esta revolução foi feita, porque foi primordial nesse período aqui, né? A partir daí, Minas começa a apoiar Getúlio Vargas aí no seu projeto político para ser o novo presidente do Brasil, correto? Vamos então à questão número 6 de nossas atividades. A questão número 6 foi cobrada no Enem de 2017 e diz o seguinte: durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava. Letra A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Alunos, analisando o contexto do Estado Novo, que é conhecido também como o período ditatorial de Getúlio Vargas, que inicia em 1937, nós podemos dizer que praticamente nesse período aqui, né, Vargas ele praticamente queria conquistar o apoio popular para que este seu novo governo, para que este seu novo mandato pudesse ser legitimado, né? E é por isso que ele tinha praticamente controle sobre os meios de comunicação. Por quê? A gente sabe que um Estado ditatorial, né, que implanta a política ditatorial, é praticamente controlado pelo governo. E neste período do Estado Novo, Vargas, a sua principal marca foi controlar os meios de comunicação. Por quê? Porque a partir do momento que ele controlava esses meios de comunicação, ele poderia, a partir daí, fazer a sua política, fazer a sua propaganda política, uma vez que ele queria conquistar o apoio do povo.
Ele queria que o povo confiasse nele. Então essa foi uma medida estabelecida por Vargas no Estado Novo, justamente para receber o apoio popular. Correto? Então a alternativa correta da número 6 é a letra A. Vamos analisar as outras questões. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas? Não. Uma vez que neste período nós estávamos aí num período ditatorial. Correto? Letra C. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil? Pode confundir, mas na verdade o Vargas, ele queria usar de todo o aparelhamento de comunicação para poder levar a sua mensagem ao povo brasileiro, né? Foi inclusive neste período que foi criado aí o programa A Hora do Brasil, que é exibido todos os dias às 19 horas, correto? Letra D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil? Não, porque a gente sabe que estávamos aí no Estado Novo, foi um período aí praticamente onde houve o controle dos meios de comunicação, né? Então, a gente não pode se falar aqui de participação democrática. Por quê? Porque quando é implantado um regime ditatorial em um país, praticamente a democracia ela fica abalada, correto? Então, Vargas, ele usou dessa ditadura, a gente sabe que foi uma ditadura mais diferente do que a ditadura militar de 1964, mas ele usou seu poder justamente para se tornar aí, para dar o golpe e se tornar um novo presidente do Brasil a partir de 1937, correto? Vamos então à letra E. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo? Também não, né? Porque na verdade ele queria transmitir ao povo brasileiro uma mensagem que estava tudo bem, tudo tranquilo. Ele mostrava para o povo que ele o amava, né? Então isso praticamente ele queria era conquistar o apoio popular na legitimação do seu novo governo. Resposta correta, letra A. Vamos então à questão número 7. Essa questão número 7 foi cobrada no Enem de 2018. Vamos então à pergunta. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de que, conforme a gente viu na questão número 6, a gente já adianta que Vargas queria conquistar o apoio popular, né? E essas imagens que estamos vendo praticamente eram estampadas em cartilhas de alunos, né, de escolas públicas daquela época. Justamente porque era através dos alunos que Getúlio Vargas conquistava o apoio dos pais, da família. Então era muito importante isso para ele, certo? Vamos então às assertivas. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de que: A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. B. Atender a necessidade familiar de obediência infantil. Nada a ver. Letra C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias? Também não. Letra D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático? Ele não precisava disso. E estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais? Também não. A questão aí que tem mais a ver com a pergunta é a letra A, né? Essa sabedoria inata de Getúlio é que ele sabia fazer política. Ele, entrando aí num regime praticamente ditador, no ano de 1937, ditador entre aspas, a gente pode observar que mesmo ele entrando aí de uma forma não democrática,
ele começou a conquistar o povo justamente para o povo confiar nele, né? Então, essa imagem, ela transmite para nós uma sabedoria inata do líder governamental. Quem é o líder? Getúlio Vargas. Então a gente pode observar que, inclusive, né, sempre quando se comemorava o dia 1º de maio, por exemplo, que era o dia do trabalhador, que é o dia do trabalhador, né, Vargas fazia questão de fazer uma festa para o trabalhador e ali ter os seus discursos voltado para o trabalhador, enaltecendo o seu nome como aquele governante que deu valor ao trabalhador brasileiro. Então, a resposta correta da número 7 é a letra A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Correto? Vamos então para a questão número 8. A questão número 8, a Mackenzie, ela cobrou aí no seu vestibular em 2004 e tem a seguinte pergunta: Getúlio Vargas pôde, em 1937, inaugurar um novo governo, conhecido como Estado Novo. Sobre esse período, é correto afirmar que A. O Estado Novo era caracterizado pelo exercício da democracia e das liberdades civis, em repúdio às ideias comunistas que ameaçavam a nação, dada a intenção desses grupos revolucionários de chegar ao poder por meio de um golpe. Nada a ver, porque o Estado Novo, gente, a democracia não caracterizava aí, né, uma prática aí do Estado Novo, né, que foi conhecido também como período ditatorial. Letra B. Sobre o Estado Novo, é correto afirmar que, diante da ameaça comunista, o parlamento, as assembleias estaduais, assim como as câmaras municipais, passaram a legislar e a intervir em diversos assuntos da política nacional? Também não. Lembrando que estávamos vivenciando um período ditatorial, um período chamado Estado Novo. Letra C. Sobre esse período é correto afirmar que no Estado Novo ocorreu a imposição de uma constituição autoritária influenciadas pelas doutrinas fascistas que vigoravam em algumas nações europeias, o que representou o início de um período de ditadura, foi o que eu falei agora, né? Então, impor algo é uma prática da ditadura, né? Então, a partir do momento que Getúlio impõe uma constituição autoritária, inclusive influenciado pelas doutrinas fascistas, a gente pode dizer que esse período é correto afirmar que foi um período ditatorial. Portanto, o Estado Novo é conhecido como período ditatorial, conforme eu venho falando para vocês. Correto? Então, a alternativa correta é a letra, a número 8, é a letra C. A letra D. Sobre esse período, é correto afirmar que dentro do novo regime, que é o Estado Novo, graças à subordinação das corporações sindicais ao Estado, que passou a controlar a ação dos trabalhadores, houve a conquista de direitos trabalhistas, resultado da boa vontade das elites empresariais. Não foi bem assim boa vontade das elites empresariais, porque se a gente observar, se depender aí da boa vontade das elites empresariais, essas leis trabalhistas nem sequer tinham sido aprovadas, correto? Vamos então para a questão, para a letra E. Sobre esse período, é correto afirmar que a conjuntura econômica internacional contribuiu para a consolidação do Estado Novo, que diante da crise que ainda persistia no setor cafeeiro, aumentou o seu papel interventor, buscando solucionar o problema das exportações nacionais. Então, essa também está errada, dando espaço para que a alternativa C esteja correta.
Tudo bem? Tranquilos? Vamos então à questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: que função teve o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo do Estado Novo? Letra A. A função que o DIP teve foi de criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa? Letra B. A função que o DIP teve foi de construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão? C. A função que o DIP teve foi de construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior? Letra D. A função que o DIP teve foi de difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como grande líder das massas? E por fim, a letra E. A função que o DIP teve foi de difundir uma imagem negativa de Getúlio Vargas, mostrando todo o seu viés autoritário. Bom, alunos, analisando essa questão número 9, você deve ter respondido corretamente, né? E a alternativa é a letra D, a correta. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele teve como função difundir aí uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, para que o mesmo, né, se enaltecesse diante do povo como um grande líder, como uma grande figura aí pública, independente aí do estado que o Brasil estava vivenciando, que era o Estado Novo, que era praticamente um período ditador. A gente pode observar que ele queria praticamente mostrar para a sociedade que ele era um pai, que ele era alguém que estava preocupado com os brasileiros. E isso o DIP fez com toda a perfeição. Então esse Departamento de Imprensa e Propaganda fazia propaganda do governo Vargas, enaltecendo o trabalhador, dando valor ao povo brasileiro. Ou seja, Vargas, ele fazia uma política para que o povo confiasse nele. E esse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele foi criado justamente para isso, para que Vargas pudesse transmitir o seu carinho e o seu afeto a toda a população brasileira da época. Correto? Então, a questão número 9, a alternativa D está correta. Vamos então para a nossa última questão, a número 10. Essa questão foi cobrada no vestibular da Pontífice Universidades Católicas de São Paulo. No Brasil, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada pelo Decreto 5452 de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas existentes no país. Tais leis representaram o quê? Letra A. A conquista evidente do movimento operário sindical e partidariamente organizado desde 1917, defensor dos projetos socialistas e responsáveis pela ascensão de Vargas ao poder? Não, nada a ver essa resposta. Letra B. Essas leis, Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, representaram a participação do Estado como árbitro na mediação das relações entre patrões e trabalhadores, de 1930 em diante, permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas. O que a gente observa aqui na 10 é que a letra B está correta, porque justamente Vargas,
ao propor aí a criação das leis do trabalho e reunindo essas leis aí na CLT, a consolidação das leis do trabalho, ele quis de fato fazer uma mediação entre as relações de patrões e trabalhadores. Justamente para quê? Para que os patrões pudessem obedecer essas leis trabalhistas, que na verdade iria beneficiar o trabalhador brasileiro. A gente pode observar que dentro dessas leis trabalhistas, a gente tem aí o quê? A gente tem as férias remuneradas, a gente tem aí praticamente, né, a licença gestante, nós temos aí praticamente, posteriormente foi colocado o salário mínimo, né, e as horas trabalhadas, que passou a ser de 8 horas, e tantos benefícios que o trabalhador brasileiro conquistou com a CLT. Então, dentro desta pergunta, a gente pode dizer que a resposta correta é a letra B. A letra C diz o seguinte: tais leis representaram a inspiração notadamente fascista que orientou o Estado Novo desde sua implantação em 1937, desviando Vargas das intenções nacionalistas presentes no início de seu governo. Também está errada. A letra D: tais leis representaram a atuação controladora do Estado brasileiro sobre os sindicatos e associações de trabalhadores, permitindo a Vargas criar, a partir de 1934, o primeiro partido político de massas da história brasileira. E por fim, a letra E: tais leis representaram a pressão norte-americana que se tornou mais clara após 1945, para que Vargas controlasse os grupos anárquicos e socialistas presentes nos movimentos operário e camponês. A número 10, então, alunos, a alternativa correta é a letra B. Tranquilos? Finalizamos mais uma aula, que foi a correção das atividades.